Bom dia, nono ano. Bom dia, Jennifer. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lucas. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Então, tá bom. Vamos lá, na nossa última aula aí, nós falamos um pouquinho, né, sobre heredidade, né? Nós falamos aí um pouquinho sobre genética. E nós falamos que dentro da genética, né, tá lá na página 110, existem alguns conceitos, né? O que é um cromossomo, para que ele serve, sobre gênese e algumas outras características genéticas. E aí, eu passei alguns exercícios que nós vamos corrigir agora, beleza? Então, todo mundo com o livro aí aberto, página 117. Posso começar? Uhum. Sim, Jennifer. Um segundo. Quem puder aí, liga a câmera para mim poder ver vocês, ver que vocês estão participando. Calma que eu tô completamente perdidinho. Já que eu ligo a câmera, tia, espera um pouquinho. Pronto. Pronto? Então, vamos lá. Número 1. De modo simplificado, qual é a natureza química? Nós estamos aí falando de uma molécula, tá? E a localização dos genes. Então, tá perguntando, aonde que os genes ficam? Dentro da onde? Vamos lá. Jennifer, o que você colocou aí? Eu não fiz. Não escutei, Jennifer. Eu não fiz. Vamos lá. Pedro, o que você colocou aí? Eu coloquei... Deixa eu abrir a janela pra enxergar, tipo... Eu coloquei assim... Um gene é uma unidade de informação em que o locus de ácido desoxirribonucleico, DNA, que codifica para um produto funcional. É a unidade molecular da herança genética que está armazenada em informação genética e permite que seja transmitida aos descendentes. Estão localizados no cromossomo. Isso, tá? Mas a gente podia colocar aí de uma forma mais simplificada. Como assim? Os genes, eles são formados por DNA, né? De DNA. Então, os DNAs vão se juntando lá, formam os genes. E aonde que eles ficam? Dentro do cromossomo. Quem colocou ou colocasse só isso estava correto. Não que a sua esteja errada, tá, Pedro? Tá certo também. Mas poderia colocar de uma forma mais simplificada. Tá bom. 2. Como os genes regulam o nosso organismo? O que você colocou aí, Lucas? Regulação gênica é como as células controlam quais genes, entre os inúmeros genes presentes em seu gene, são ativados. As células do corpo ativam partes diferentes do gene. Tá certo também. Poderia colocar aí, falando que os genes, eles são fragmentos, né, de DNA e que eles se codificam. Lembra lá que na aula que eu falei que eles são código, né? Por isso que a gente fala sobre códigos genéticos. Então, eles se codificam através do código genéticos, né? Através das proteínas essenciais aí para o nosso metabolismo, o metabolismo das células. E assim, então, eles acabam definindo, né, as nossas características.
Até aí tudo bem? Ok? Sim. Ok. Quer que volte alguma coisa? Não. Não? Só um minutinho. Deixa eu colocar que todos vocês participaram. Vamos lá, depois era 3, ok? Sim? Sim. Relacione corretamente as informações a seguir. Jennifer, você não fez os exercícios ou você não fez apenas o número 1? Você não fez os exercícios ou você não fez apenas o número 1? Eu não tenho os exercícios. Por quê, Jennifer? Teve uma semana aí para fazer os exercícios. Eu não vi. Precisa se organizar, tá? Os exercícios, a aula ao vivo e a correção dos exercícios, eles valem nota de participação. Vamos lá. Letra A aí, Pedro. Quando a gente fala sobre código genético, ok? A gente está falando sobre o quê? Calma aí, agora eu tenho que abrir o livro. Tá no livro. Eu coloquei conjunto das características cromossômicas de cada espécie. Não, olha lá. Quando a gente fala sobre código genético, a gente está falando o modo que esse material vai codificar, a forma que ele vai juntar, ó. Quando eu falo codificar, vem do quê? Código. Então, é a forma ali. Lembra um código de barra? Um código de barra, ele tem. Se eu mudar uma finurinha ali do código de barra, eu vou ter um novo elemento, não é isso? Quando a gente vai no mercado. Eles são parecidos. Se você olhar assim, eles são iguais, não são? Mas se a gente for olhar o número dele ali, pode ser que todos os números sejam igual, mas um seja diferente, para estar diferenciando um produto do outro. Então, quando eu falo de código genético, é a mesma coisa. Significa que é a forma, o segredo ali, né? A forma que vai se codificar aquela informação genética ali entre uma proteína e a presença dos ribossomos. B, Lucas, mutação. O que a gente poderia... Então, a letra A é o 3, tá? Esse daí eu não fiz, professora. Esse eu não consegui fazer, não. Gente, quando não consegue fazer, o que vocês têm que fazer? Quando tem dúvida para fazer os exercícios, o que tem que fazer? Mandar no WhatsApp. Mandar para quem, Pedro? A senhora. Por quê? Perguntar. Para tirar a dúvida e conseguir fazer a lição. Né? Então, não tem desculpa para não estar fazendo. Então, vamos lá. Essa também é muito fácil. Quando eu falo de mutação, eu estou falando do quê? Alteração permanente do DNA. É quando o DNA vai sofrer uma mutação, ele vai ser alterado. Então, a letra B aí seria número 1. Ok? Ok. A letra C, genoma. O que seria um genoma? O que você colocou, Pedro? Eu coloquei conjunto de toda a informação genética de uma espécie. Isso, genoma é o conjunto genético. Cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu conjuntinho ali de informação. Depois, cariótipo. O que você colocou, Pedro? O número 2. Conjunto das características cromossômicas de cada espécie. Isso, certíssimo, então. Então, fica lá. A, 3, B, 1, C, 4 e D, 2. Beleza? Uhum. Depois, a número 4. Era pra gente completar as lacunas aí.
Vamos lá, Lucas. As células somáticas normalmente são... O que você colocou? Lucas, tá desligado o microfone. Essa também eu não fiz. Lucas, quando não conseguir fazer, precisa me chamar, tá? Não pode Tá. ficar com o exercício sem fazer. Como eu acabei de Uhum. falar, a correção, ela tem uma nota, um peso para vocês na hora de fechar a nota. Então, para que eu saiba que vocês estão participando da aula, para que vocês estão fazendo aquilo que eu peço, é por isso que a gente faz essas aulas ao vivo e por isso que a gente faz a correção ao vivo, para que eu possa tirar a dúvida referente à dúvida que possa ter surgido e eu já tenha esclarecido, tá? E mesmo assim ela tenha ficado. Pedro, você fez? O que você colocou, Pedro? Lê para mim no contexto geral e eu vou corrigindo junto com você, por favor. Calma aí. Eu coloquei. As células somáticas normalmente são mitoses, pois tem seu núcleo 2N cromossomos. Já as células reprodutivas são denominadas meioses, pois tem N cromossomos. No caso da espécie humana, 2N corresponde a 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Tá, as duas últimas aí estão corretas. Lá em cima nós vamos corrigir. As células somáticas normalmente são diploides, significa que elas possuem o seu núcleo e 2 cromossomos, ok? Então, as células somáticas são diploides. Já as células reprodutivas, elas são denominadas haploide. Lembra? Haploide por quê? Porque a gente fala lá que a reprodutiva, né, é aquela que vai definir o seu sexo. Por isso que fala lá, se a mulher for X, né, XX, XY e tal. No caso da espécie humana, N corresponde a 46 cromossomos ou 23 pares, ok? Então, precisa arrumar aí, Pedro, que então, as células somáticas normalmente são diploides, tá? E depois, a próxima era a número 6, ok? Sim? Você fez, Lucas? Fiz. Responde para mim, então, Gal. Os genes são aqueles que ocupam o mesmo locus em cromossomos e homossomos. Então, estão envolvidos na determinação de um mesmo caráter. Arrasou, certíssimo. Então, os genes alelos são aqueles que estão associados às mesmas características. Eles ocupam o mesmo locus, que significa a mesma posição em cromossomos de mesmo par. Significa, então, que eles são homólogos. Beleza? Pedro, ok? Sim. Sim? E aí, acho que foi até a número 6 só, ou eu passei mais alguma? Vai até o 11. É o 8. Vocês lembram aí qual mais que eu passei? Até o 11 que eu vi lá. Deixa eu ver aqui. É até o 11. Aguenta aí, peraí que eu vou abrir aqui o slide. Só um minutinho, tá abrindo. Ó, vou compartilhar aqui os slides de novo, aí a gente já vê juntos. Tá dando para enxergar aí?
Gente, eu achei tão linda essa imagem aqui. Ai, que fofa. Olha, muito lindo. Ah, o 7, o 10 e 11. Então, nós paramos no 6 aí. Vamos para o 7. Na espécie humana, a célula dos tecidos do corpo tem 23 pares de cromossomos homólogos. Em que momento de nosso desenvolvimento herdamos esses cromossomos? O que você colocou, Lucas? É durante o processo de meiose que os cromossomos homólogos se alimentam e pode ocorrer a recombinação entre cada um dos pares. Sim, a gente podia colocar aí, ó, que também os pares de cromossomos, eles são herdados na fecundação. Então, no momento de fecundação lá, é o momento que nós recebemos quem? Recebemos esses pares de cromossomos, recebemos do pai e da mãe, né? Nós herdamos aí para que então seja formado o zigoto. Depois a 8 não, depois a 10. A 10 era de alternativa. Dizemos que determinado gene é dominante quando sua expressão no fenótipo, aí, 2 pontinhos aí. O que você colocou, Pedro? Eu coloquei a número C. C? Ocorre mesmo. Eu coloquei a número C. Ocorre mesmo nos heterozigotos. Heterozigotos. Isso, tá certinho. Então, nós dizemos que um gene é dominante quando sua expressão no fenótipo ocorre nos heterozigotos. E a 11, qual dos gametas determina o sexo do bebê? Lucas, o que você colocou? O gameta masculino determina o sexo do bebê. Ocorre no momento da fecundação. Por que é o gameta masculino e não o feminino? Hã? Por quê? Sei. Hã, Pedro? Por quê? Não faço ideia, não. Não? Pedro, qual é o cromossomo masculino? Nossa, calma aí. Hã? Gente, a mulher, ela é o quê? X, X. X, E o homem é o quê? Y. X o quê? Y. Y. Então, por que é o homem que define? O que a mulher vai dar a hora que o bebê vai ser feito? Um X. Ela só pode dar o X, porque ela só tem o X. E o homem, o que ele vai dar? Ele pode dar X, que então vai formar uma mulher, ou ele pode dar o Y, que vai formar o Pedro. Ok? Entendeu? Por isso que é o gameta masculino. Por isso que é o espermatozoide do pai, né? É o homem que define o sexo. Antigamente, bem lá antigamente, toda mulher ela tinha que dar um filho homem, né, pro marido, né? Lá na época lá dos escravos, lá, os homens sonhavam em ter um herdeiro, né? Mulher para eles não fazia diferença se tivesse filha mulher. E aí, se a gente assistir novelas, minisséries, né, fala muito assim, que as sogras falavam assim para as mulheres: você não presta nem para dar um filho homem pro meu filho. Olha aí a burrice, né? Na verdade, a mulher ela não escolhe o que ela vai dar para o homem. Quem define o sexo do bebê é o próprio homem. Por quê? É aquilo que o espermatozoide dele vai dar. Se der X, vem mulher, porque XX, mulher. E se ele der o Y, vai vir menino, porque XY dá masculino. Então, é por isso que é o homem que define, né, o sexo do bebê. É o homem que define aí o sexo do indivíduo quando ele vai ser fecundado. Galera, tudo bem? Alguma dúvida? Não. Não. Essa matéria ela é um pouco extensa, tá? Na próxima aula, pode ser que eu dê uma revisão nela de novo,
antes de entrar na matéria nova, que nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de Mendel. Então, pode ser que vocês vão falar assim, nossa, tia Rafa, de novo, repetiu a mesma aula, né? Não é por isso, porque quando a gente vai falar sobre a lei de Mendel, vocês precisam entender certinho todos os genes, o que é cada um, e eu percebi que na hora de responder os exercícios, vocês ainda estão com um pouco de dúvida e não estão com certeza daquilo que estão falando. Então, provavelmente, na próxima aula, o conteúdo vai ser praticamente o mesmo, mas eu vou especificar pontos importantes para que vocês consigam aí ter fácil entendimento sobre o que é a lei de Mendel. Beleza? Sim? Sim. Jennifer, Lucas? Sim. Um trabalhinho para vocês aí é para entregar, tá? Vocês vão pesquisar para mim quem foi Mendel. Eu vou escrever numa folha para vocês entenderem o que eu tô falando aqui. Gente do céu, achei uma folha. Então, para entregar, tá? Deixa eu ver o calendário aqui. A data que vocês vão me entregar. Calendário. Dia 1º de julho, tá? Tá. Então, ó. Quem foi Mendel e o que ele fez? Tá. Como é que a gente vai entregar esse trabalhinho? Naquele esquema, Pedro e Lucas, eu acho que eu já passei uma vez, vai colocar lá. Vou desenhar aqui também. Uma capa feita em folha sulfite. Então, ó, a capa do trabalho. Numa folha sulfite, ó, já aproveita e vai colocando aí, porque se não entregar também da forma que eu estou pedindo, não vai valer nota. Uma capa na folha sulfite, vai escrever Centro Educacional Base, abaixo, a disciplina, abaixo, a professora. Aqui, o título do trabalho. Qual é o título do trabalho? Quem foi Mendel e o que ele fez? O seu nome, o ano, né? 9º ano, e aqui embaixo o ano que nós estamos, tá? Ah, aqui pode colocar também 2º bimestre, tá? Ó, 2º bimestre. Tá dando para ver aí? Tá. 2º bimestre / 2020. Então, essa é a capa. Depois, em uma outra folha, você vai colocar o conteúdo do trabalho, tá? E aí, você pode colocar a última folha aí, pode ser em branco, para grampear. Então, você grampeia o conjuntinho, tá bom? Alguma dúvida, Tá. Lucas? Não. Jennifer? Não. Então, esse aqui é o trabalho para ser entregue dia 1º de junho. Então, na verdade, é para ser entregue até dia 1º de junho, tá bom? Na verdade, vamos mudar essa data, eu vou colocar na próxima segunda, porque aí vocês já aproveitam se estiver aqui na escola. Espera aí. Dia 1º. Vamos colocar então aqui, ó, 6 de junho. De julho, né? Ó, 6 de julho, que é uma segunda-feira, tá? Porque aí, se tiver aqui na escola, já leva todas as atividades de uma vez. Beleza? Sim. Beleza. Pode enviar por e-mail ou entregar lá na secretaria da escola. Passou, como é um trabalho extra, se passar da data, eu não vou aceitar, tá bom? Vocês estão tendo aí quase 15 dias para fazer o trabalho. Então, tem que ser entregue até dia 6 de julho na secretaria da escola ou enviado por e-mail.
Então, até essa data. Se você fizer antes, quiser entregar segunda-feira que vem, sem problemas, tá? Pode entregar também. O trabalho deve conter imagens, tá? Então, tia, eu não tenho impressora, não tem problema, desenhe. Então, quem foi Mendel? Pode desenhar lá quem foi Mendel. O que ele fez? Pode desenhar lá, porque ele fez várias experiências e por isso que a gente fala sobre a lei de Mendel. A gente vai aprender o que é. Então, bora fazer o trabalho. Tá valendo uma nota extra para vocês. Bimestral, né? A nota mensal, bimestral, esse trabalho e as participações da aula ao vivo e correção de exercício. Então, vocês vão ter 4 notas aí no 4º bimestre. Beleza? Uhum. Dúvidas? Não. Então, beleza, gente. Nossa aula se encerra por aqui. Eu vou postar essa aula lá no grupo, tá? Perdão, no canal. Depois, se alguém quiser assistir de novo ou pegar alguma coisa que eu falei do trabalho, vai estar lá, tá? Quem foi Mendel e o que ele fez, entrega do trabalho até dia 6 de julho, no esqueminha que eu passei aqui, com capa, conteúdo, tá? Grampeadinho para quem for entregar, bonitinho. Se for fazer manuscrito com uma letra legível para que eu possa ler, tá? Trabalho, tá valendo nota. Se eu não conseguir ler também, não tem como corrigir. Beleza? Beleza. Pode digitar também. Quem optar por digitar, também pode digitar. Chuchuzeira, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Um restinho aí, né, de uma ótima semana. Semana que vem, então, a gente vai rever alguns pontos importantes para que na próxima aula a gente comece aí falando um pouquinho sobre a lei de Mendel. Beijo!